Criativo, seja bem-vindo a este vídeo referente à aula 3 do nosso curso de Adobe Photoshop, do básico ao avançado. E hoje nós estaremos a fazer a criação desse cartaz e pode estar a se perguntar como assim, na aula 3 já estamos a fazer a criação de um cartaz. Bom, é uma das formas de eu te ensinar a utilizar as ferramentas de uma forma mais prática e não teórica. Bom, essa aula vai ser muito profunda, né, onde vamos fazer a criação desse cartaz simples, mas há muito conhecimento só nesta arte. Nós vamos aprender a inserir imagens, vamos aprender a utilizar a ferramenta de texto. Eu vou também te ensinar a remover o fundo de uma imagem utilizando algumas ferramentas de seleção que já existentes no Adobe Photoshop. Eu vou te ensinar a também adicionar ícones, né? Eu já mostrei um site onde tu podes baixar os ícones. Agora eu quero te mostrar onde é que tu podes, como é que tu podes adicionar ícone no seu projeto, né? E vais também aprender a utilizar a ferramenta retângulo, criar botões, né? Utilizar a ferramenta Eclipse, né? Para colocar a imagem dentro de um círculo e como adicionar uma imagem dentro de uma forma. Tudo isso você vai aprender através deste vídeo. Agora vamos abrir o nosso programa, né? Já estou cá com o Adobe Photoshop aberto e vamos começar a fazer a criação do nosso cartaz. Como já expliquei, essa é a tela inicial do Adobe Photoshop, onde tu consegues ver os projetos recentes, abrir e criar um novo projeto. Eu vou dar um clique aqui no nosso botão criar, e ele vai nos abrir essa janela aqui, onde já temos algumas predefinições existentes no Adobe Photoshop, mas também eu posso adicionar medidas, né? Medidas talvez para a criação do banner, cartaz, cartão de visita. Então isso vai depender daquilo que tu pretendes fazer. Aqui a largura será de 1080 por 1080 pixels. A resolução vamos manter a 72, né? Que é uma resolução recomendada para uma arte que vai ser lançada posterior no Facebook, Instagram, LinkedIn, por aí em diante. Usamos o 300 quando se trata, né, de ter mais qualidade em termos de impressão, porque quando imprimimos algo nós temos que garantir que aquele arquivo terá uma boa qualidade para termos um bom resultado. A medida é pixels. Quanto à orientação eu vou explicar numa aula onde eu vou falar sobre pranchetas e sobre como criar um carrossel. Mas até agora vamos manter essa. Aqui tem esse retângulo aqui, o quadrado, né? Eu posso habilitar, como também posso desabilitar. Quando eu habilito, eu estou a dizer que eu quero criar pranchetas. Se eu for a desabilitar, eu estou a dizer que não vou criar pranchetas neste meu projeto, né? Quanto a cores, vamos manter o RGB, né? Porque vai ser uma arte que vai ser partilhada no Instagram, nas redes sociais. Se for para impressão, vamos mudar para CMYK, né? E quanto ao conteúdo de plano do fundo, né, que é aquela cor inicial, nós vamos manter o branco. Eu vou dar um clique aqui no botão criar e veja agora que ele abriu-nos essa tela, né? Ele abriu-nos essa tela e o nosso objetivo é fazer a criação desse cartaz, mas fazer a criação desse cartaz é um meio para um fim. O fim é aprender a usar as ferramentas, né? O meio pelo qual vamos aprender é através desse cartaz, é fazendo a criação do próprio cartaz. E a primeira coisa que eu vou te mostrar agora é como é que tu podes fazer a inserção de imagens dentro do teu projeto, né? Aqui temos o projeto criado, eu quero inserir uma imagem. A primeira coisa, aqui é a forma mais simples, né? É eu abrir o Windows e já tendo os arquivos do Windows, né, aberto, nós podemos ir para a pasta de downloads, seja imagens, documentos, onde o seu arquivo se encontra ou onde o teu ícone se encontra. Digamos que o meu arquivo está aqui na pasta de downloads, né? Tem na pasta de downloads, eu tenho aqui algumas imagens, tenho aqui alguns ícones que foram baixados, né? E a forma mais simples de eu adicionar a imagem é dando um clique neste ícone e arrastar para dentro do meu plano de fundo, né? Então, tu vais perceber que ele vai processar e depois vai adicionar o nosso ícone, né? Essa é a primeira forma de fazer isso. A segunda forma é vindo no arquivo,
aqui temos já temos essa opção de colocar incorporado, né? Venha no arquivo, colocar incorporado. Dou um clique aqui e vais perceber que ele vai te abrir, né? Vai te dar vai abrir essa janela que é para tu escolheres o repositório onde a sua imagem se encontra. Então, digamos que essa capa aqui do curso que eu quero adicionar no projeto, eu vou selecionar e depois vou dar um clique no inserir. Ele vai processar um pouco e vais perceber que ele vai fazer a inserção da nossa imagem, né? E depois disso é só dar um certo e vais perceber que a imagem ela já foi inserida no nosso projeto, né? Esse é o primeiro passo que eu queria é a primeira coisa que eu queria te mostrar, porque aqui nós teremos que fazer a inserção de uma imagem, né? Eu venho aqui no arquivo, colocar incorporado, tenho essa aula 3, que é uma pasta onde eu tenho guardado todos os materiais e todos os vídeos que eu vou fazer, né? Depois vou mostrar como fazer a criação deste cartaz e também deste cartaz. Então, só para tu teres um bom domínio sobre o uso dessas ferramentas e poderes entender em vários cenários. Então, a primeira imagem que nós vamos usar é esta imagem aqui deste campo, né, da agricultura. Então, selecionei a imagem, vou dar um clique no inserir. E ele vai fazer a inserção da nossa imagem e depois vou habilitar essa ferramenta aqui. Bom, eu falei ontem, falei na aula passada que nós temos a ferramenta mover. E essa ferramenta mover, ela nos permite mover uma imagem, mover um texto neste quadrado aqui, né? Neste nosso plano de fundo, né? E a ferramenta mover, eu habilito ela através dos teclados, né? É só dar um clique na tecla V, né? Um clique na tecla V. Como também posso vir para paletas de ferramentas e é a primeira ferramenta, né? Esta ferramenta aqui, só passar o mouse por cima, tu consegues ver esse vídeo, essa animação, né? Que onde mostra como é que tu podes fazer o uso dessa mesma ferramenta. Então, e também tem ali o atalho e o seu nome. Então, dou um clique, né, nessa ferramenta e depois venho dar um clique na minha imagem e vais perceber que eu consigo mover a minha imagem, consigo posicionar tanto na parte de cima, tanto na parte de baixo. Se é para a esquerda, direita, quer dizer, se é para a esquerda, eu consigo fazer isso utilizando esta ferramenta mover, né? Então, só serve para mover, o nome já diz tudo. Então, eu posso desabilitar essa camada, né? É só vir para este olho, dou um clique, desapareceu e habilito essa camada de capa de apresentação, né? E também posso aplicar a mesma coisa. Então vais perceber que existe uma hierarquia. Essa camada aqui da capa de apresentação, ela está habilitada, está visível, mas nós não conseguimos ver aqui. Isso porque existe uma hierarquia. Isso porque a camada do campo, ela se encontra em cima da camada da capa de apresentação. Por isso que por isso que ela não está visível lá. Se eu talvez for a diminuir a opacidade desta imagem aqui, eu consigo ver. E como é que eu posso diminuir a opacidade? É só vir aqui, né? Nessa paleta aqui de camadas, né? Tem essa parte aqui onde tem opacidade e tem preenchimento. Então, se eu for a ver aqui na opacidade e reduzir, né? Tu consegues ver, já consegues ver essa capa aqui da apresentação do curso da Adobe Photoshop. Então já consegues ver, mas conseguimos ver porque diminuímos a opacidade. Se eu for deixar a opacidade no zero, já não está mais visível aquela camada, né? Porque a opacidade está no zero e conseguimos ver essa capa aqui do curso. Então eu vou aumentar a opacidade para 100%. Se eu quero ver essa camada da capa de apresentação, eu tenho que passar essa camada da capa de apresentação para frente desta capa para cima, também pode ser dessa camada do campo, né? E vais perceber que conseguimos visualizar esta camada da capa de apresentação e uma parte da nossa camada do campo, ela encontra-se oculta. Isso porque existe uma hierarquia, né? O que está sempre por cima é o que estará visível, ao menos que se diminua a opacidade. Então essa é uma dica muito importante. Bom, nós já conseguimos adicionar a nossa imagem e uma ferramenta já vimos que é essa ferramenta mover. Então tu já sabes utilizar a ferramenta mover. Ela só serve para isso, mover objetos.
Vamos voltar para a nossa referência. Então, aqui nós temos um campo, aqui temos essa linha, temos esse retângulo, temos esse botão e temos esse logo e também temos os ícones adicionados. Então, agora vamos adicionar essa parte verde. Então, eu vou voltar aqui para o meu Adobe Photoshop, né? Já temos aqui a imagem adicionada. Então, eu vou te mostrar agora como utilizar a ferramenta retângulo. A ferramenta retângulo, o seu atalho é a tecla U, né? A ferramenta retângulo é esta ferramenta que se encontra aqui, né? Se passar os mouse por cima, terá sempre o nome e terá um vídeo a ilustrar como é que tu podes fazer o uso. Então, dá um clique aqui na ferramenta retângulo, ah, e tu e tu vais usar mesmo para criar retângulos, para criar quadrados, nem tu podes fazer uso dessa mesma ferramenta sem nenhum problema. Então, depois de habilitar essa ferramenta, tu vens aqui no das um clique, né? Das um clique e tu podes arrastar ele seja para a direita, como também podes arrastar para a esquerda. E tu vais perceber que ali já existe um retângulo a ser formado. Então, se quiseres criar um retângulo, é só fazer uso dessa ferramenta, né? Então, através do mouse, tu consegues determinar quanto de largura o seu retângulo terá e quanto de altura o teu retângulo também terá, né? Isso de uma forma muito dinâmica. Então, ali consegues ver que a largura, né, são de 696 por altura é de 236 pixels. Então, depois eu dou um clique, né? Depois de um clique, eu vais perceber que ele acabou adicionando essa cor branca. E essa cor branca e nessa paleta nesse menu dinâmico, nós conseguimos alterar o preenchimento, o traçado, nós conseguimos adicionar bordas arredondadas, conseguimos adicionar bordas para o nosso retângulo e também determinar qual é o estilo da nossa borda. Aqui nós conseguimos, temos o valor da altura, da largura, temos o valor da altura e aqui tem algumas opções que é mesmo para questões de querer centralizar, querer alinhar com um determinado elemento. Então, depois de ter criado o retângulo, posso também usar essa ferramenta mover. Dou um clique aqui, eu consigo mover para uma determinada área do meu projeto, né? Talvez para baixo, talvez para cima. Isso vai depender de si. E vais perceber que enquanto eu movo, tem aqueles valores que estão a alterar ali. Isso é a localização desse nosso objeto no eixo dos X, dos Y e também no eixo dos Y. É só desenhar ali X e Y, então ele é a localização em que o nosso retângulo se encontra. Então eu vou dar um clique na tecla U com essa camada retângulo selecionada e vou ver, digamos que eu quero mudar o preenchimento deste retângulo. Então eu venho nesta opção aqui de preenchimento, dou um clique, né? Ele vai te abrir essa janela aqui, onde já temos a cor branca, que é a cor do nosso preenchimento, do retângulo. Eu posso dar um clique aqui nessa cor azul e vais perceber que ele fez a alteração da cor. Eu posso dar um clique nesse azul escuro e vais perceber que já fez a alteração da cor. Essas aqui são as amostras, né, das cores que eu usei nos projetos anteriores. Né? No teu computador pode não aparecer isso, mas é só para tu saberes, né? E a cor, e vais perceber que tá aqui, tem essa outra cor. Posso voltar no branco, é só dar um clique no branco. Se for amarelo, vou dar um clique, vai aparecer. Mas também existem algumas pré-definições já existentes cá no Adobe Photoshop, né? Que se encontram nessas pastas aqui embaixo. Se eu for a dar um clique aqui no RGBA, GB, vais perceber que temos o vermelho, o amarelo, o verde, o azul ciano, né? E então, são essas cores aqui que já estão disponíveis. O RGB, então também pode usar. Se for já ver no CMYK, também ele já disponibiliza algumas cores que também pode fazer o uso. Aqui tem escala de cinza. Então, ali há muitas paletas, né, com a tonalidade da cor cinza. Tem o pastel. Então, são algumas pré-definições já existentes aqui no Adobe Photoshop.
como também pode vir a criar uma predefinição que pode vir a usar a posterior nos seus projetos. Digamos que aqui nós temos uma cor sólida, que é esse tom de rosa, né? Mas também tu podes vir aqui e dizer, não, eu quero criar um gradiente, onde fazemos a mistura de duas cores. Nem podemos juntar o verde e o azul, o verde e o vermelho, ou um verde claro, com verde com um tom mais escuro, né? Então, dessa forma nós conseguimos criar, né, através do gradiente, conseguimos criar essa variação e conseguimos fazer algumas configurações. Bom, eu não vou aprofundar agora nessa parte aqui, porque temos uma aula que é muito específica, onde vamos falar da questão dos gradientes. Então, eu venho aqui, se eu quiser remover o preenchimento, é só vir dar um clique aqui neste retângulo com esse risco lateral. Então eu já consegui remover o preenchimento e também posso colocar um outro preenchimento. Então vou ensinar uma outra coisa. Vou adicionar um novo arquivo. Aqui colocar incorporado. Ok, eu vou voltar para esta pasta e adicionar essa imagem. Existe uma ferramenta também no Adobe Photoshop que nos ajuda a capturar as cores, né? Que chama-se a ferramenta conta-gotas, né? Que é esta ferramenta aqui. Esta ferramenta aqui, conta-gotas. Então, ele pega referências de determinadas tonalidades de cores que se encontram no nosso projeto, ou talvez de uma imagem que eu baixei na internet, eu quero saber qual é a cor qual é a cor, né, que está a ser usada. Então, através dessa ferramenta, eu consigo saber qual é a cor que está a se usar. Então, também tem esse vídeo aí que mostra como usar. Então, eu vou dar um clique, vou habilitar essa ferramenta e digamos que eu quero o código dessa cor aqui. Então, é só selecionar a ferramenta e vir dar um clique aqui. Digamos que eu quero saber qual é o código desse tom de verde. É só vir aqui e dar um clique. Digamos para nessa machamba aqui, eu quero saber qual é o código desse castanho aqui da terra. Então vou dar um clique. E vais perceber que quando eu dou um clique, ele acaba aparecendo aqui nas amostras, né? Se eu quero saber qual é o código da cor desse preto, né, ou cinza, vou dar um clique aqui e vais perceber que apareceu nas amostras. Então, por que que eu estou a usar essa ferramenta? Isso para eu ter todas essas cores que nós vamos usar neste projeto nas minhas amostras. Então, venho dar um clique aqui nesse verde, venho dar um clique nesta outra cor. Então, depois disso, vou desabilitar essa camada, disability, para desaparecer. E o que eu vou fazer agora é criar o retângulo de modo a ficar da forma que se encontra aqui, né? Então, já tenho aqui o retângulo, já tenho aqui o retângulo criado e a cor que nós vamos usar é esta cor aqui, que já mostra como é que tu podes fazer para ter acesso à cor. E depois disso eu vou querer aumentar o tamanho do meu retângulo, né? E para fazer isso é simples, eu vou dar um Ctrl T, né? Vou dar o Ctrl T e apareceram esses pontos, né? Apareceram esses pontos. Eu venho em um dos pontos, né? E dou um clique e posso arrastar seja para a direita ou seja para o centro, né? E vais perceber que ele vai aumentar e vai diminuir o tamanho. Mas digamos que tu só queres mexer num lado apenas, né? Queres aumentar o comprimento neste lado direito. Então, eu terei que dar um clique na tecla Shift do meu teclado e arrastar para a direita. Se eu quero puxar ele para a esquerda, eu venho aqui neste ponto aqui esquerdo, dou um clique e vou arrastar ele. Se for para baixo, farei o mesmo. Venho nesse ponto aqui de baixo, dou um clique e vou arrastar para baixo, né? Então, dou um clique aqui e arrastei para o lado direito. Então, vou dar um clique aqui e vou colocar ele no centro. Vais perceber que ele vai prender um pouco, né? Quando prende, é porque ele se encontra no centro e apareceu essa linha. Então, isso quer dizer que o nosso retângulo, ele se encontra centralizado. Então, nós já conseguimos fazer a criação do retângulo e já conseguimos aprender sobre como é que podemos utilizar a ferramenta retângulo.
o próximo passo é criar este outro retângulo aqui. Novamente, vamos utilizar a ferramenta retângulo. Então, eu posso pressionar a tecla U, né? Dou um clique na tecla U, essa opção aqui já está habilitada, a ferramenta já está habilitada. Como também posso vir para a paleta das ferramentas e dar aqui um clique e habilitar, né? Depois venho aqui novamente, eu vou fazer a criação de um outro retângulo. Posso manter esse tamanho, a largura são de 584 e a altura são de 492. Depois eu vou soltar e vais perceber que criou um outro retângulo e a cor que está a ser usada é a mesma cor que nós usamos nesse primeiro retângulo. Mas eu já tenho aqui nas minhas amostras a cor que eu quero usar. Então eu vou dar um clique aqui e vais perceber que ele fez a alteração da cor. Bom, eu já te mostrei como que pode mudar o preenchimento. Agora vou te mostrar uma outra coisa, né? Temos essa parte aqui das propriedades. E nas propriedades tu consegues ver a largura, consegues ver a altura, consegues ver a localização dele no eixo dos X e consegues ver no eixo do Y. Tu consegues mudar o preenchimento, consegues adicionar um traçado. Eu vou dar um clique aqui no traçado e adicionar um branco. Deixa eu adicionar um branco só para tu poderes ver o que na verdade é o traçado. Dê um clique aqui. Ok. Dê um clique naquele branco. Deixa eu vir aqui e puxar ele para cima. Então, deixa eu aumentar o valor de traçado, né? Digamos, vou deixar no 10. Então, vais perceber que o traçado é esta linha aqui por detrás do nosso retângulo. Então, eu posso determinar se quero que ele seja fino ou se eu quero que ele seja. Então, sobre o traçado, tu já percebeste que ele acabou criando essa linha aqui no nosso retângulo, na verdade, no nosso retângulo. Então, eu posso apenas também fazer uma coisa interessante, que é remover o preenchimento e deixar somente o traçado. Isso é só vir selecionar essa camada de retângulo e vir nessa cor verde, de um clique, e vir nessa primeira opção aqui, nesses ícones que aparecem cá que essa aqui de sem cor e vais perceber que quando passas o mouse durante alguns minutos ele depois te dá o nome deixa a opção aqui já não está a dar, mas aqui é o sem cor. Então nós já conseguimos ficar apenas com um traçado e conseguimos remover o preenchimento. Eu vou voltar, vou manter o preenchimento e dou um clique aqui e vou remover o traçado porque quero te mostrar como é que tu podes fazer isso. E uma outra coisa que eu vou fazer agora é adicionar bordas, né, aos cantos do meu retângulo. E uma forma de fazer isso é vir aqui e vais perceber que nós temos quatro cantos, né? Temos quatro cantos. Eu posso desabilitar esta opção aqui. Se eu for desabilitar esta opção, vais perceber que ele removeu aquele fundo preto, né? Agora está habilitado. Se eu for dar um clique, vais perceber que está desabilitado. Então, se eu for desabilitar, eu consigo adicionar um valor apenas para esse canto, consigo adicionar um valor apenas para esse canto. Mas se eu for habilitar, o valor que eu for adicionar aqui, estarei a adicionar para todos os cantos. Então, por vezes, vai ser necessário adicionar, talvez por vezes tu só queres colocar num canto. Então, é necessário que tu desabilites essa opção. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Porque eu quero colocar em todos os cantos, eu vou colocar aqui um valor de 50. Vou fazer um teste. Vais perceber, nem se foi 50 aquele. Eu quero um 50. Então, vais perceber que já temos aqui alguns cantos colocados, nem temos ali o valor colocado para esse canto. Colocou para todos os cantos logo de uma vez. Então, se eu for a desabilitar e vir aqui neste primeiro canto e colocar 150, tu vais perceber que. Ok. Deixa eu voltar. Para voltar, né? Aqui deu um bug. Para voltar, eu vou dar um Ctrl Z. Então, eu consigo voltar para as predefinições anteriores. Então, venho aqui no 50 e vou aqui aumentar o valor de 150. Né? Vais perceber que esse canto aqui, o valor deste canto
ele alterou completamente. Então vou fazer o seguinte agora, venho aqui e vou manter novamente no 50, dou um clique, então já conseguimos criar o outro retângulo que é necessário para este nosso exemplo. E a outra coisa que vamos fazer agora é criar esse círculo aqui e adicionar uma outra imagem dentro desse círculo, que também é bastante simples de se fazer. Eu vou centralizar esse retângulo. É só vir aqui com essa camada selecionada, chegar, dar um clique e a ferramenta mover já estará habilitada e vou arrastar para baixo e vai perceber que saiu essas linhas. Então isso me indica que o meu retângulo já está centralizado, já está completamente centralizado a estas dimensões. E novamente venho nessa ferramenta retângulo, venho aqui e vais perceber que aqui embaixo tem um pontinho, né? Esse pontinho aqui me possibilita, se eu for dar um clique com a tecla direita